Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando aí no seu coração. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo da nossa série Maturidade no Espírito. E hoje eu quero falar de um assunto que tem gerado muita polêmica, inclusive nos últimos dias aqui na nossa igreja tem gerado muita polêmica. E eu quero falar com você hoje sobre tatuagens, né? Nós temos vivido aí nos últimos anos o número de pessoas com tatuagem, ele vem aumentando a cada dia, né? Dentro da igreja, fora da igreja. Mas fica a pergunta, será que isso realmente é pecado? Será que isso pode atrapalhar a pessoa de entrar no céu? Existe algum versículo bíblico, alguma legalidade que Deus dá para poder usar tatuagem? Ou então há algum texto bíblico que proíbe, né? Essas são as dúvidas que passam na cabeça de muitos cristãos, né? Por isso eu quero analisar junto com você, né? O que a Bíblia diz sobre esse assunto, se é que ela fala nesse assunto, né? E eu quero que você entenda de uma vez por todas, né? Se tatuagem é pecado ou não. Eu quero que ao término desse estudo você tenha essa resposta na ponta da sua língua, para que você possa dirimir dúvidas que possam aparecer no seu convívio, ou então até mesmo as dúvidas, né? Então, em primeiro lugar, queridos, as tatuagens é indiscutível, né? Elas são muito populares em várias partes do mundo, né? Antigamente as pessoas costumavam se relacionar, né, ou relacionar a tatuagem com facções criminosas, com bandidos, com delinquente, né? E isso é uma realidade que vem mudando, né? Vem mudando muito com o passar dos anos, né? Hoje várias pessoas consideram a tatuagem ou se tatuar como uma arte, como uma simples forma de expressar coisas que elas gostam, que têm carinho. Existem pessoas que marcam seu corpo para lembrar de algo importante em suas vidas, né? Seja uma data, uma frase, o nome de alguém, ou então grava, né, a foto de alguém. Eu vi algumas tatuagens aí que a pessoa grava até, tatua a imagem do animal de estimação como uma homenagem para esse animal de estimação. Às vezes a foto de pessoas, tem uma loja de tatuagem aqui na Praia Grande, no shopping, e você subindo a rampa ali de acesso, você vê as imagens, né? Pessoas que desenham o Chaves, com a foto do Chaves desenhado no braço. Bom, tenho certeza que você já deve ter visto alguém com algum tipo de tatuagem assim, né? Até mesmo dentro da igreja, né? É possível nós vermos cristãos usando essas tatuagens, né? E muitos deles usam versículos bíblicos ou símbolos da cruz para representar o sacrifício de Jesus em sua pele. Mas será que isso é correto aos olhos de Deus? Será que os tatuados entrarão no reino dos céus? Vamos entender melhor, baseado na Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro uma coisa que é muito importante, queridos. Se você é um líder, se você exerce uma função de liderança na igreja cristã, deixa eu te passar uma coisa. Você nunca pode colocar a sua opinião como uma regra na vida das pessoas. A palavra de Deus, ela é a regra, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Então nós podemos pecar pelo excesso daquilo que a palavra de Deus não diz e nós afirmarmos com todas as letras que a Bíblia diz que é pecado, que isso e aquilo, ou nós podemos pecar pela omissão, quando nós verbalizamos para a igreja, o grupo que está debaixo da nossa autoridade, e tirarmos a importância daquilo e a gente leva as pessoas a pecarem, né? Então, é importante nós compreendermos que a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. E o que eu quero fazer hoje aqui é utilizar a palavra de Deus para poder trazer um norte para você, para poder trazer um entendimento sobre esse assunto que é muito controverso, né? Um assunto muito controverso, né? Muitos cristãos são rápidos em afirmar que a tatuagem é pecado, porque está escrito na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18,
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ver o que diz a palavra. Na 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Olha como o texto começa. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, eu quero te mostrar que esse versículo não está se referindo à tatuagem, ele está falando sobre imoralidade sexual. De acordo com esse verso, quando você comete imoralidade sexual, está desrespeitando o seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Outros cristãos também afirmam que a tatuagem no corpo é pecado porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E quando alguém coloca uma tatuagem permanente em seu corpo, essa pessoa está alterando a criação. Bom, olha só. Se nós formos seguir essa ideia, então o nosso corpo é puro e nós devemos permanecer com ele puro por toda a vida, porque foi assim que Deus fez. E tatuar o corpo com a tinta seria uma violação muito grave da criação de Deus. Mas e as pessoas que furam as orelhas? Não há uma alteração também no corpo? As pessoas que pintam as unhas, que mudam a cor do seu cabelo, tiram a cor natural que Deus deu, seja ele preto, seja ele branco, seja ele castanho, seja ele loiro, foi Deus que Deus, né? Se nós formos seguir ao pé da letra, essas práticas também deveriam ser repensadas. Então, por isso, essa visão não tem nada a ver. Então, a gente precisa abrir a nossa mente, a gente precisa compreender o que a palavra diz, né? Paulo ele nos orienta a não sermos meninos na fé, mas buscar um alimento sólido. Nós temos que, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, né, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos trabalhar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você pode até dizer que tatuagem é uma prática mundana que surgiu apenas com os tempos modernos e tem afetado a igreja nos dias de hoje. Mas você sabia que já existiam pessoas tatuadas na Bíblia? Olha, Levíticos capítulo 19, versículo 28, fala sobre isso e é um texto também que é muito utilizado para poder dizer que é pecado. Levítico 19, 28 diz: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo, eu sou o Senhor. Então, queridos, por muito tempo, muitos cristãos pensavam que esse versículo condenava a pessoa que tinha uma tatuagem. Mas ele fala sobre um ritual que os pagãos faziam aos seus deuses da época, lá na época de Moisés, né? Eles tatuavam seus corpos com símbolos, nomes de falsos deuses, a qual eles prestavam culto, né? Por isso não podemos afirmar que tatuagem é pecado, até mesmo porque esse versículo está no livro de Levíticos, que fala sobre o tempo da lei. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Então Deus estava falando com o povo de Israel para que eles fossem diferentes dos outros povos que adoravam outros deuses, né? Então nós vamos, se a gente for pegar a história, nós somos os bárbaros, os vikings, né? Tem esses filmes, né, de vikings, os bárbaros, né? Você vai ver que eles tatuavam o rosto, o corpo, mas eles tinham lá a adoração para os outros deuses, né? Então, aí nós trazemos para a nossa realidade. Nós, cristãos, não estamos debaixo da lei de Moisés. E no Novo Testamento não encontramos nenhum versículo que proíba fazer tatuagem. E aí talvez você me pergunte: pastor, então eu já posso fazer uma tatuagem no meu corpo? Se essa é a resposta que você gostaria que eu tivesse para finalizar esse estudo, eu diria para você que não. Calma aí, muita calma nessa hora.
Eu não estou aqui encorajando você a ir correndo fazer uma tatuagem só porque a Bíblia não condena isso. E também não quero que você termine esse 10 minutos de aula achando que a conclusão é essa. Ah, não, o pastor falou que não é pecado fazer tatuagem, né? Então, nós precisamos analisar alguns pontos, né? Antes de tomar uma decisão tão importante quanto essa, né? Precisamos lembrar que a tatuagem é algo que ficará para sempre marcado no seu corpo. E decisões que são para a vida toda devem ser bem pensadas. E tem outra coisa, não é porque algo não é considerado pecado que nós devemos fazer. Muitas decisões que tomamos por conta de não pensarmos, pedimos a direção de Deus, tem causado contenda entre as pessoas, a nossa vida volta a escandalizar, vai trazer escândalo na vida dos outros, né? Outros irmãos da fé. E é por isso que nós precisamos analisar friamente o que a palavra diz. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 10:13, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, queridos, nós precisamos analisar alguns pontos muito importantes no tocante a fazer algo que vai durar para a vida toda. Se você for pegar, porque a Bíblia não proíbe, a Bíblia não fala de tatuagem, a Bíblia não condena, então eu posso fazer. Bom, a Bíblia não fala explicitamente da cerveja. Mas convém você ser um tomador de cerveja e tomar cerveja normalmente nos bares? Ah, a Bíblia não condena. A Bíblia não condena você fumar charuto. Mas não tem problema então você chegar na porta da igreja, antes do culto, batendo um papo com o pessoal, charutão na boca? Ah, não tem problema. Convém você fazer isso? E tantas outras coisas, queridos. Tantas outras coisas também que não tem o tema, o texto bíblico trazendo isso, mas nós precisamos avaliar toda uma situação, né? Eu tenho, no último culto de jovens, né, eu vi que essa é uma dúvida que está instalada, principalmente na vida dos jovens, né? Mas eu tenho visto, queridos, que algumas pessoas, alguns filhos, alguns jovens, né, estão fazendo tatuagens escondidas dos seus pais, né, sem permissão. Isso tem trago sofrimento para os lares, né, sofrimento, às vezes até contenda, né. Eu tenho certeza que isso não agrada a Deus, isso não agrada o coração de Deus, né, pois eles estão desobedecendo seus pais. E a Bíblia é clara ao dizer que nós devemos honrar pai e mãe. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Também diz que nós precisamos ouvir as instruções dos nossos pais e não deixar os ensinamentos deles de lado. Então, já com um primeiro ensinamento, você que está aí, que ainda mora com seus pais, tem o desejo de fazer uma tatuagem, olha, você primeiro de tudo precisa consultá-los. Primeiro
9 e 13. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar, né? Com isso, Paulo quis nos ensinar que o reino de Deus é formado por uma família de muitos irmãos. E não podemos pensar de forma egoísta, eu não posso pensar de forma individualizada, o que eu acho, o que eu gosto, o que é interessante para mim. Se você quer fazer uma tatuagem, avalie se essa decisão vai trazer problemas, vai trazer bênção para a sua vida e também para o meio que você está inserido, né? Na dúvida, o ideal é conversar com o seu líder, o ideal é conversar com o seu pastor e, principalmente, né, ouvir a confirmação de Deus. Tá bom? Então, cuidado. Aquilo que você faz que escandaliza o seu irmão, Deus deixou bem claro que nós devemos deixar de fazer ou não fazer. Aí nós temos o quarto ponto aqui que também acho interessante, né? Você sentiu a paz de Cristo no coração? Se você quer fazer uma tatuagem, porém tem dúvidas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, independente se é tatuagem ou se é comprar uma coisa, se é tudo, né? Nós todos precisamos confirmar, consultar a Deus. Então, se você quer fazer uma tatuagem, porém tem mais dúvidas do que certeza, preste atenção no que a palavra diz para você nesse caso. Colossenses capítulo 3, versículo 15, na parte A do versículo. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Queridos, o dicionário diz que árbitro é aquele que tem a capacidade de julgar. Então tem algumas versões que já está até assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Então, o juiz é aquele que aponta a direção certa sobre algo, é aquele que dá o veredito, buscando justiça. Com isso, a Bíblia coloca a paz de Jesus como a excelente forma de nos guiar quando precisarmos tomar uma decisão importante. Então, eu sempre falo, você vai comprar alguma coisa, vai fazer uma dívida, sempre pergunte para Deus, né? A dúvida geralmente traz a nossa paz. Então, se a dúvida é maior do que a certeza em relação a fazer uma tatuagem em seu corpo, pode ser que Deus não queira que você faça. O importante é você sempre obedecer à vontade de Deus, para você não se arrepender no futuro. Vale lembrar, queridos, que essa paz de Cristo citada acima, ela vem através da nossa comunhão com o Senhor, à medida que nós buscamos Deus. Então, por isso ore, jejue, não tome uma decisão para o resto da sua vida num momento de supetão. Então ore, jejue, converse com a sua liderança, converse com seus pais, converse com pessoas que já fizeram, né? Muitas pessoas já fizeram e se arrependeram. Muitas pessoas hoje têm e não tiram porque não tem mais jeito, mas se arrependeram. Olha só que interessante, né? Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23 diz assim: seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Olha só que interessante. Deus está falando aqui, olha, se você se condena por algum motivo, passa algum tipo de dúvida no seu coração, então é pecado, porque nós temos o nosso juiz, o nosso mediador, que é Jesus. Amém, queridos? Eu creio que estes pontos acima são suficientes para que você decida em fazer ou não a tatuagem. Mas eu quero dar a minha opinião a respeito disso, a minha opinião. Muitos cristãos fazem tatuagens, queridos, porque precisam de uma autoestima, melhorar sua autoestima, porque está sentindo falta de alguma coisa e quer se completar com outra. A motivação está totalmente errada.
Não, vou fazer uma homenagem para o meu animal de estimação, vou fazer uma homenagem para minha mãe, vou fazer uma homenagem para o meu pai. Tem tantas outras formas de poder homenagear aqueles que nós amamos, né? E será que esse tipo de homenagem realmente é válido? Eu, como pastor da igreja, eu aconselho a não fazerem. Esse é o meu conselho, a não fazerem. E eu vou justificar isso. Eu acho que não tem modo melhor de nós testemunharmos daquilo que nós vivenciamos. Eu fiz uma tatuagem em meados de 99, de 1999, 2000, por aí. Eu fiz uma tatuagem. Eu tenho uma águia aqui no peito. Queridos, eu fiz essa tatuagem sem pensar, sem ouvir a minha esposa. Minha esposa sempre foi totalmente contra, sempre foi radicalmente contra. Fiz sem ouvi-la, fiz sem consultar os meus pais. Eu simplesmente fiz. Eu tinha um sonho desde criança. Eu tinha um sonho de entrar na PM, eu tinha um sonho de ser policial militar. Então, esse sonho ele me consumia, mas em um momento de cegueira, eu acabei fazendo a tatuagem. Cerca de mais ou menos 8 meses, não chegou um ano depois que eu fiz a tatuagem, eu trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, uma multinacional, mas o meu sonho não tinha acabado. E eu vi num jornal que estava abertas as inscrições para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fui fazer a inscrição. Fiz a inscrição, estudei, me dediquei, batalhei, passei na prova escrita, depois treinei porque tinha o teste físico, passei no teste físico. Aí depois teve uma outra fase lá de um psicotécnico, passei no psicotécnico, aí foi na penúltima fase, que era o exame médico. Aí o exame médico naquela época ficava todo um grupo ali de 10, 15 candidatos, entrava num consultório e naquela época o militarismo era mais ativo do que hoje, né? Aí aqueles 15 homens lá, o oficial médico só vinha na frente, todos agora, tirem a roupa, tira a roupa, levante o braço, levante o outro, assopre aqui, não sei o que. Fizemos tudo, aí ele só apontou, você sai, estão reprovados. Aí eu fui perguntar por que foi reprovado. Fui reprovado por causa da tatuagem. Naquele momento ali, o meu mundo desabou. Porque era o meu sonho. Meu sonho foi impedido por uma atitude impensada. Então, queridos, mas depois eu persisti, eu orei, eu pedi a Deus. Eu me lembro que o arrependimento foi tão grande. Naquela época não tinha laser, não tinha nada dessas coisas. A internet era muito limitada. Existia já um site de pesquisa, eu não lembro se era o Google, e eu entrei nesse site de pesquisa, não me lembro se foi por orientações de alguns amigos, me falaram, olha só como é a cabeça daquele que não pensa, né? Aí me falaram, não, sal grosso tira, você tem que esfregar sal grosso. Me lembro que eles compraram um pacote de sal grosso e eu esfregava aquele sal grosso, me feriu todo, descascou, ficou vermelho, arruinou, mas depois a pele cicatrizou e a tatuagem continua até hoje. Ou seja, eu me arrependi amargamente. Então muitas pessoas se arrependem por fazer. Então tomem cuidado por não fazer algo que você venha se arrepender depois. Tome cuidado para não fazer algo que desagrade a Deus. Né? Às vezes você está fazendo uma coisa e vai trazer escândalo para dentro da igreja, vai trazer escândalo para a sua família, isso desagrada a Deus também, né? Eu vejo assim, só uma outra observação que eu esqueci de falar, né? Muitos cristãos não fazem tatuagem porque pensam que precisam conservar o corpo para a ressurreição com Jesus, mas essa é uma forma errada de pensar também. 1 Coríntios 15, nós vemos que o nosso corpo será glorificado, ou seja, lá no céu nós não teremos um corpo restaurado, mas sim um corpo completamente novo. Né? Então existem coisas que assim, precisamos ser maduros, como eu falei lá no começo. Então, eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso ter a direção de Deus, para que eu possa fazer as coisas conforme a vontade dele e não venha a me arrepender
lá na frente, né? Então, nós temos que jogar fora as falácias, jogar fora a religiosidade, né? Por exemplo, essa justificativa, eu tenho que manter um corpo glorificado. Pô, e as pessoas que, por um motivo ou por outro, um acidente, têm uma parte do membro amputada, ou queimada, ou num acidente, ou que até o corpo se desaparece, pessoas que se perdem no mar e são consumidas pelos animais. Então, essa tese não se segura, né? Essa tese não se sustenta. Nós temos que ter essa maturidade, mas nós precisamos compreender, nós precisamos colocar Deus como nosso juiz e aí sim tomar a decisão. Mas quero mais uma vez deixar aqui a minha orientação. Não estou falando que se você fizer, você está no pecado da desobediência, que você vai ser maldito. Meu papel não é esse. O meu papel é te orientar, é mostrar os riscos, que são muito maiores que os benefícios, né? E eu nem entrei no mérito. O estudo que eu fiz, a pesquisa que eu fiz, eu vi aí algumas coisas que vieram trazendo, né? Pessoa que perdeu a orelha, teve uma outra pessoa que nasceu um queloide, né? No nariz, vários casos assim, médico falando, né? Pessoas que tiveram uma contaminação generalizada porque era alérgico à tinta, acabaram até morrendo. Então, tirando as coisas naturais que podem acontecer, eu estou falando principalmente da espiritual, daquilo que é bom, daquilo que não é bom. Então, Deus é aquele que vai direcionar você, é aquele que vai dar a última palavra. Ele que é seu juiz. Amém? Para resumir, reflita na sua verdadeira motivação. Veja se ela irá escandalizar os irmãos, se você sente paz de Cristo no seu coração, se isso vai acrescentar coisas boas na sua vida ou se vai acrescentar mais coisas ruins. E aí você toma a sua decisão. Amém? Então, nós estamos aí em mais esse estudo. Semana que vem a gente se encontra novamente. Que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Um beijo no seu coração e até semana que vem.